Hoje você vai ver como fazer um script em JavaScript para conversar com a API do YouTube. E aí galera, beleza? Meu nome é Otávio Lemos, sou professor aqui da Unifesp há 10 anos e tenho mestrado e doutorado pela USP e fiz pós-doutorado na Universidade da Califórnia em Irvine. Há algum tempo eu fui chamado para ser chair do YouTube, da maior conferência de engenharia de software acadêmica do mundo. Essa conferência é o ICSE, International Conference on Software Engineering, que aconteceria na sua 42ª edição lá na Coreia do Sul, mas devido à pandemia, eles mudaram o evento, e se transformaram então num evento virtual. Com a virtualização do evento, que vai ser organizada principalmente, pela Cristina Lopes, que é uma professora que eu colaboro há muito tempo, ela então me chamou para ser YouTube Team Leader da conferência. E quer dizer o quê? Quer dizer que eu, em conjunto lá com o Dong Hwan-shin, nós vamos gerenciar o canal do YouTube do ICSE 2020. A Cristina, que foi a professora que me convidou para ser YouTube Team Leader do ICSE, eu já falei sobre ela algumas vezes aqui no canal. Se você não viu o vídeo que eu falo sobre o livro dela, dá uma olhada, que é o livro que se chama Exercises in Programming Style, que é escrito em Python e mostra diversos estilos de programação. Além de gerenciar o canal do YouTube do ICSE 2020, a gente também ficou encarregado de criar alguns vídeos para a conferência. Vocês sabem que quem edita os meus vídeos aqui no canal é o meu amigo, o Paulo Gabriel. Então, quer dizer, eu não tenho experiência editando vídeos, mas para o ICSE eu vou ter que editar alguns vídeos e queria mostrar para vocês um trechinho do vídeo que a gente fez para promover o Virtual ICSE 2020. Dá uma olhadinha. Hello, I'm Duanbe at the School of Computing, KAIST, and the General Co-Chair of ICSE 2020. It is my pleasure to invite you to the 42nd International Conference on Software Engineering to be held virtually from July 6 to 11. Virtual ICSE 2020. I hope to see you soon at Virtual ICSE 2020. Welcome to the Virtual ICSE 2020. We hope this will be a good experience for everyone. Ficou da hora, não ficou? Então, o cara que fez as animações do começo do vídeo é um artista profissional que mexe com animação. Vou colocar o link do trabalho dele na descrição do vídeo. E se você precisar de trabalho de edição de vídeo, procura lá o Paulo Gabriel. Vou colocar os links dele também na descrição do vídeo. Bom, mas chega de falar de edição de vídeo, vamos falar aqui da API do YouTube. Basicamente, qual que é o problema que eu tenho agora, pessoal? Lá no canal do YouTube do ICSE, eu vou ter que criar mais ou menos 60 playlists. E nós vamos ter que fazer o upload de mais ou menos 300 vídeos, que são vídeos pré-gravados das apresentações que vão acontecer no ICSE. Então, em vez de fazer esse negócio na mão, eu pensei, por que não automatizar esse processo? Porque, afinal de contas, como qualquer programador, a gente não quer fazer esse tipo de coisa na mão. A gente quer automatizar o máximo que a gente puder. Então, eu fui dar uma pesquisada em como fazer isso, como criar playlists programaticamente no YouTube. E descobri que existe uma API do YouTube, então, que você pode fazer isso programaticamente. Aí eu dei uma pesquisada por aí e descobri que o meu amigo Felipe Deschamps tem uma série de vídeos em que ele desenvolve um projeto para criar vídeos automaticamente e fazer o upload para o YouTube. Como claramente ele usa essa API do YouTube, eu falei, vou dar uma olhada nesse projeto dele para ver se eu consigo aproveitar alguma coisa para o meu script. Então foi isso que eu fiz. Eu adaptei o código lá do Felipe Deschamps para me comunicar com a API do YouTube para poder criar as playlists. Então agora eu vou mostrar o código para vocês. Vocês vão ver que ficou bem simples, E eu fiz usando o JavaScript. Então eu estou aprendendo JavaScript. Se tiver algum problema aí, vocês me avisem. Mas o código é bem simples. Eu vou mostrar um negócio que eu fiz aqui que eu achei diferente e que acho que vale a pena você adotar esse tipo de prática para aprender uma linguagem nova. Vamos lá! Então, antes de você poder criar uma aplicação que usa a API do YouTube ou outras APIs do Google, você tem que criar uma aplicação lá no Google Cloud, para poder dar a autorização da sua aplicação utilizar os serviços Google, tá bom? Então aqui eu já criei essa aplicação que se chama YouTube Manager. E aí, o que você tem que fazer também? Você tem que criar
um Client ID usando o Auth 2.0 para você poder acessar a API utilizando a sua aplicação, tá? Eu já criei aqui. Basicamente, o que você tem que fazer aqui nessa tela? Você tem que colocar o URL que você estará utilizando para conversar com a API do YouTube, também a URL que o Google vai usar para responder a sua requisição. Isso aqui também está tudo explicado lá no projeto do Felipe Deschamps, que é o Videomaker lá. Você pode dar uma olhada que ele explica com mais detalhes como fazer essa parte. Agora eu vou mostrar o código para vocês no JavaScript. Basicamente, né, aqui eu utilizei o código do Felipe. Então eu tenho o index.js que simplesmente chama a função principal do programa, tá? Eu não fiz nenhuma modelagem aqui, pessoal. Isso aqui é só um script realmente para automatizar um processo que eu faria manualmente, tá? Não fiz nenhuma modelagem, não estou usando caso de uso, nada disso, nada de clean architecture. É um script básico mesmo. Então aqui eu tenho dois módulos, né? O youtube.js que vai conversar com o YouTube. Essa é a função principal, Run Manager, e essa é a função que ele usa para fazer a autenticação com o YouTube. Aqui ele starta o web server, né? Eu estou usando o Express aqui, cria o cliente OAuth e faz a requisição do consentimento do usuário, tá? Isso você tem que fazer para sua aplicação poder utilizar a API do YouTube. Depois ele espera o callback do Google para o servidor e faz a criação das playlists, que é o que eu quero fazer aqui. Então a função que cria as playlists é essa daqui, ó, Add Playlist, tá? Basicamente ela chama aqui a função da API do YouTube para inserir as playlists. Então, quais são as playlists que eu vou criar? O chair de programa do Wix já me mandou todas as sessões que a gente vai ter que criar lá no YouTube para colocar os vídeos. Então, os vídeos vão ser colocados nessas playlists, que são exatamente as sessões lá do Congresso. Então, o outro módulo que eu uso aqui é esse útil, que tem duas funções básicas que simplesmente leem os nomes das playlists, tá? Que estão lá no TXT, que vieram lá do próprio Program Chair. Esse cara aqui, ele vai lendo linha a linha do playlistnames.txt. E aqui eu estou jogando isso num vetor, beleza? Depois eu tenho uma outra funçãozinha aqui que eu fiz, que é para o quê? Para gerar o JSON da playlist, tá? Com base no nome da playlist que vai vir lá do TXT. Então o que eu fiz aqui que eu queria mostrar para vocês, que eu acho interessante você fazer quando você está aprendendo uma linguagem nova, é fazer casos de teste, fazer TDD, tá? Então antes de criar essas funções que eu mostrei aqui para vocês, que é a função de ler dados do TXT e a função de criar o JSON, eu fiz testes para essas funções. Por quê? Porque com o teste eu consigo saber se a minha expectativa da linguagem está correta. Se eu não faço o teste, eu tenho que rodar o programa e o programa vai se comunicar com a API do YouTube. Se tiver algum erro nessas funções, o negócio não vai funcionar. Então, se você tem teste, você consegue verificar se as suas expectativas estão corretas. Então, é bem simples, são dois testes. Um para testar se ele está lendo do TXT, né, e colocando naquele vetor lá que eu mostrei para vocês. Eu verifico o primeiro nome de playlist e o último. E o segundo caso de teste é para ver se aquele JSON lá que eu estou criando está bem formado. Tá? Então eu vejo se, por exemplo, o título lá da playlist é o título que foi dado lá numa string para essa função que cria o JSON. Beleza, pessoal? Então o script é basicamente esse. Agora nós vamos rodar aqui, porque ontem eu rodei e adicionei as 10 primeiras playlists. Agora eu vou adicionar as restantes. Por isso que no meu laço aqui eu estou começando do 10. Tá? Então vou do 10 até o último cara lá do vetor que tem os nomes das playlists. Então vamos rodar aqui para ver se esse negócio funciona. Então, quando eu rodo, o que ele faz? Ele gera uma URL para eu poder fazer o consentimento, certo? Então, eu copio essa URL e vou colar lá no meu navegador. E aí eu tenho que dar o consentimento. Então, eu vou dar o consentimento com o usuário do canal do Wix, tá? Que é esse daqui. Quando eu dei o consentimento, ele vai falar para fechar isso daqui e já está rodando lá atrás, né? Ele já conseguiu esse consentimento e está criando as playlists, tá? Eu tive alguns problemas com isso daqui, porque se você cria todas as playlists de uma vez, o YouTube acaba barrando o seu usuário, porque você está fazendo muitas requisições à API. Então o que eu faço? Eu crio uma playlist, espero 10 segundos, tá? Eu fiz um método aqui para esperar 10 segundos e depois eu crio a próxima. Então aqui ele está criando as várias playlists e vai criar umas 40 aqui, usando esses 10 segundos aí entre a criação de uma playlist e outra. Então ele já terminou de rodar. Se a gente for ver aqui no canal do Wix, né, já tem as várias playlists aqui criadas, né, e a gente conseguiu então criar as playlists via
a API do YouTube. Então era isso, galera. Espero que tenha ficado simples aí de entender esse script, né? Que vai me economizar muito trabalho. Eu coloquei o projeto no GitHub, você pode dar uma olhada lá. Se você precisar algum dia usar a API do YouTube, tá lá para você reutilizar. E não se esqueça, participe do ICSI. As transmissões ao vivo pelo YouTube serão gratuitas. Você pode fazer inscrição para participar mais ativamente nos chats, etc. Mas as lives serão gratuitas. Você pode entrar lá no canal do ICSI e assistir as diversas apresentações de desenvolvimento de software muito interessantes. Vão ter alguns keynotes e também várias apresentações de pesquisa em engenharia de software. Vale a pena participar, tem muitos trabalhos interessantes. Se você for lá no meu Twitter, há alguns dias eu tuitei lá um post de um blog que mostra alguns artigos que vão ser apresentados no ICSI e vale a pena dar uma olhada, tem muito trabalho legal, pessoal. O evento vai acontecer de 6 a 11 de julho. Vou colocar os links na descrição do vídeo aqui também, tanto do canal do ICSI como da página do ICSI, para você participar desse evento. Então é isso, galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.